E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem de 2019 que fala sobre cinemática. A questão diz o seguinte: a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, o VANT. Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formados as sobreposições frontais. Temos ali a imagem, né, ilustrando ali o aviãozinho, né, o VANT não tripulado, e as fotografias ali sendo tiradas, representado por aqueles triângulos ali. Bom, continuando, a questão fala o seguinte: o operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição de 20%. Essa sobreposição seria isso aqui, ó. Tá, mas isso aqui eu vou explicar depois para vocês, mas essa sobreposição que ele fala é isso, né? Quando ele tira uma fotografia, a próxima fotografia ela tem um pedaço ali de 20% da que saiu na anterior. Em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H de 1000 metros a uma velocidade constante de 50 metros por segundo na menos 1. Pessoal, esses 50 metros por segundo na menos 1 é a mesma coisa que 50 metros por segundo, tá? É só uma outra forma de escrever, não precisa se preocupar. É uma velocidade normal na unidade padrão do Sistema Internacional. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. Considere a tangente de 45 igual a 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então a gente quer saber qual é o intervalo de tempo entre uma fotografia e outra. Basicamente é isso. O que a gente vai entender primeiro, né? Começar por onde? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: para descobrir esse tempo, qual o intervalo de tempo, né? Eu preciso calcular esse tempo usando o quê? A equação do Deus é tudo, né? Uma questão, como eu falei no início, de cinemática. Lembra que a distância dividida pela velocidade me dá o tempo. Por que eu faço isso? Porque eu sei que esse avião não tripulado, né? Ele tem uma velocidade constante. E eu posso, pelo desenho, descobrir ali a distância, então dá para fazer isso aí. Então eu já sei que a velocidade desse veículo é 50 metros por segundo. É o que está aqui, né? Circulei em azul. Agora eu preciso descobrir a distância. Que distância? A distância que esse avião voa daqui, ó, até aqui. Então aqui ele faz uma abertura, tira uma fotografia, aqui ele vai fazer uma outra abertura na câmera para tirar outra fotografia. Eu preciso descobrir então essa distância aqui. O que eu tenho que me ligar? A altura que o aviãozinho está voando é uma altura de 1000 metros. Então a gente pode pegar este triângulo aqui. Sabemos que a abertura ali, né, com a horizontal é de 45 graus, o ângulo. Sabemos que aqui são 1000 metros, porque é a altitude que ele voa, e a gente consegue descobrir então essa distância aqui, que eu vou chamar de D'. Não é a distância ainda que a gente precisa, tá? Por isso que eu vou chamar de D'. Ou melhor, vou chamar de X, para não confundir. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a trigonometria, né, um pouquinho de matemática, e vai fazer o seguinte: a gente sabe, deixa eu botar aqui embaixo, já tem alguns desenhos prontos, né? Vocês vão entender agora. A gente sabe que a tangente de um certo ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhando ali o desenho, o que nós temos? O cateto oposto ao ângulo é 1000 metros e o adjacente é x. Então vai ficar assim, ó. A tangente de 45 graus é igual a 1000 dividido por x, que é a distância inicial ali que a gente está procurando. Lembrando que a questão me disse que a tangente de 45 vale 1, né? Então,
reescrevendo aqui, vai ficar então tangente de 45, que vale 1, igual a 1000 dividido por x. Bom, então eu já sei que essa distância x equivale a 1000 metros. Beleza. Esse x também vale 1000 metros. Como o desenho ali está pequeno, eu deixei ele maior aqui, os dois triângulos, né? Vamos redesenhar. Então o que a gente fez? A gente calculou essa distância aqui. A gente sabe que essa distância aqui que eu tracejei é 1000. E com isso a gente calculou então isso aqui, ó. Como é um triângulo, né, com os lados iguais, a gente sabe que aqui também 1000 metros, né? E o outro triângulo, mesma coisa, né? 1000 metros e aqui 1000 metros, só para a gente entender melhor. O que acontece? Aqui eu estou desenhando uma situação que não tem sobreposição. O avião, ele voando daqui até aqui, se não existisse, presta atenção, se não existisse sobreposição, o avião percorreria o quê? Ele percorreria 1000 metros aqui e mais 1000 metros aqui, ou seja, né, ele percorreria uma distância total de 2000 metros, se não tivesse sobreposição. Mas como tem uma sobreposição, então ele perde um pouco dessa distância, a distância fica menor, né? Aqui do ladinho eu tenho o desenho com a sobreposição. Aqui nós temos a sobreposição de 20%. Então essa distância aqui, que é a que a gente quer, ela é um pouquinho menor do que 2000. Professor, como é que eu faço para descobrir isso aí? Essa distância é justamente os 2000 menos os 20%. Os 20% que eu perco na sobreposição. Então eu só tenho que descobrir quanto que é 20% de 2000. Isso aí jogando numa regra de 3 bem simples a gente consegue descobrir, né? 2000 é a distância total sem sobreposição, ou seja, 100%. X é a distância de 20%, né? A sobreposição que eu perco ali. Faça uma regrinha de 3, tu vai achar 400 aí. Dá para fazer até de cabeça, né? Mas vou fazer aqui na regrinha de 3, multiplica cruzado. Vai ficar 20 vezes 2000 igual a 100 vezes x. Esse 100 passa dividindo, deixa eu escrever aqui. Vai ficar então 20 vezes 2000 dividido por 100. Regra de 3 eu estou fazendo só para ficar mais claro, né, o passo a passo, mas dava para fazer de cabeça. Corta 2 zeros embaixo, corta 2 zeros em cima, então a gente sabe que a sobreposição equivale a, como eu disse, 400 metros. Isso é a minha sobreposição. Ou seja, então a distância que ele realmente percorre é a distância total, sem a sobreposição, menos 400, que é o que eu perco aqui nessa sobreposição. Ou seja, o que ele percorre mesmo é 1.600 metros. E essa é a distância que eu vou botar lá no início, que era o que a gente estava tentando fazer. Então a distância que o avião realmente percorre entre uma fotografia e outra, com a sobreposição de 20%, é de 1.600 metros. 1.600 dividido por 50 vai me dar em um intervalo de tempo de 32 segundos. Fechou. Isso me leva então à alternativa B para esta questão. Certo? É uma questão um pouquinho longa, né? Mas fazendo com calma a gente consegue se achar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.